Gente, boa noite. Que prazer estar na presença do Senhor com os meus irmãos. Como é bom e agradável estar na casa do Senhor com vocês. Fica o seu critério, amor. Como eu amo ao Senhor e após amar o Senhor, é tão especial amar o Senhor com os meus irmãos. Muito especial estar aqui com vocês. Eu estava fazendo as contas e são aproximadamente... É que eu não tenho uma data específica, porque eu não sou desses que guarda tanto as datas. Mas se eu não estiver errando na memória aqui, se eu não estiver... A Sandra vai dizer que eu estou errado, provavelmente. Porque uma das características das esposas é dizer que nós estamos errados. Aprenda já isso, Enzo. É líquido e certo. Na dúvida, estamos errados. Mas eu estou fazendo as contas aqui e, enquanto eu estava adorando ali embaixo, eu estou na dúvida se são 19 ou 20 anos de um encontro verdadeiro com o Senhor, de maneira que eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor, não de vir para a igreja, mas de não abandonar a fé, de não deixar de compartilhar do amor de Jesus, de não deixar de tentar ser influente ou uma influência positiva nessa geração. Eu não vou falar sobre a minha conversão, mas eu me lembro que desde o dia que eu decidi vir para Jesus, para mim não havia distância para ir para a célula. O Rafa está aqui para lembrar, o Rafa, a célula que eu fui escolheram para eu frequentar era a célula na casa do Rafa, e eu morava na cidade de Dutra, e o Rafa morava no Ozek, na Unisa. E não tem um ônibus que passa na Dutra e chega bem legalzinho assim. Você vai andando. E eu lembro que eu descia lá da cidade de Dutra, andando até a Unisa. Primeiro que eu estava sempre duro, né? Não tinha dinheiro. E segundo porque era talvez a melhor forma de chegar. Mas por que eu estou contando essa história? Não porque eu seja ou eu acredite que eu sou melhor do que alguém. Não é isso. É que o amor de Jesus, quando você encontra de fato aquele tesouro precioso, uma caminhada da Dutra na Unisa não é uma caminhada longa. Não é, cara. É algo natural. É um esforço que eu fazia feliz. Às vezes eu conseguia condução, aí eu descia lá embaixo e subia aquela pequena ladeira que ele morava, mas era um esforço feliz. E eu nem estava numa célula, talvez, que eu pudesse falar assim, poxa, é o pessoal da minha idade. Não, era uma célula de adultos, de famílias, de casais, de crianças correndo e gritaria, e a dona Guaraci fazendo comida para a gente. Mas eu amava tanto ao Senhor, como amo, que nada era um empecilho para mim. Porque, de fato, esse tesouro precioso, ele me deu um caminho. E praticamente 19, 20 anos se passaram. Aparentemente, eu não sei, a Sandra vai dizer que eu estou certo ou estou errado. Talvez 10 anos nós somos consagrados a pastor. Acho que tem 10 anos, né? 10 anos. E, cara, uma vida que eu comecei a fazer o cálculo. Eu estava relendo o livro que a gente está meditando com os líderes, né? Do Formadores de Heróis. E aí eu comecei a meditar a esse respeito. Vidas que foram influenciadas e vidas que me influenciaram. Homens que lá no começo eram referência, como o pastor Celso, como o pastor Emerson, que eram referências para mim naquela época. Pessoas que estavam lá, e quantas foram as vezes que me corrigiram e me trataram para eu ser esse pequenino cristão que eu sou hoje. Pessoas que foram relevantes. E mais, para mim, além de tudo isso, pessoas que eu nunca, nesses 20 anos, ouvi falar, pô, estou um pouco cansado, segue aí que eu vou ficar. Eu nunca vi o pastor Hermes reclamar do evangelho, cara. Eu nunca vi o pastor Hermes pedir um tempo do evangelho. Tempo. Não. Nunca vi o pastor Celso fazer isso. Então, por que eu olho para esses caras e falo, mano, são pessoas relevantes, referência, porque com todas as dificuldades que eles passaram, eles escolheram o tesouro precioso. E é por isso que nesses 20, 19 anos, você nunca ouviu da minha boca, estou cansado, não vou para a igreja. Eu nunca faltei. Ou eu estou viajando, ou eu tive que fazer uma visita familiar muito séria, tipo quando a mãe da Sandra morava longe, mas você nunca me viu faltar, porque esse tesouro precioso que eu achei me fez entregar tudo que eu tinha.
Meus irmãos, ser uma referência, fazer parte, primeiro, fazer parte do reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Quando você decide aceitar isso, te traz responsabilidades que são lindas. Porque por mais que em terra eu não tenho benefícios financeiros a esse respeito, nunca tive, e como o apóstolo Paulo, eu me alegro de nunca ter, eu sei que eu terei uma herança eterna. Porque quando nós cantamos Maranata, não é apenas uma canção, mas é é um ato de reverência de coração ao Senhor. Então, estar na presença de Deus, estar na coletividade do Senhor não tem preço. E se você quer um conselho, não desista, mano. Dias difíceis nós tivemos. Vontades de desistir nós tivemos. Decepções aos montes. Traições milhares. Abandonos, mas nunca nos faltou um amigo, cara. Nunca nos faltou um abraço, nunca nos faltou pessoas especiais. Nunca nos faltou Deus, mesmo no silêncio. Nunca nos faltou Deus. Então, por mais que o sistema vai te dizer, não, descansa que é legal, não cai nessa, irmão. Você vai se arrepender, porque você talvez não acredite, mas você é referência para pessoas. E quando você abandona o navio, você mostra para as pessoas que aquele tesouro não era tão precioso. Que você dizia algo que você não acreditava. Quando você começa a analisar, e eu vou até ler esse texto, permanecer, prosseguir, continuar. Prosseguir, permanecer, continuar, são características que nós, pessoas que encontramos que esse tesouro precioso, não podemos abandonar. Nós fazemos parte de algo grande, cara. E falar sobre isso me alegra de uma forma sobrenatural, porque eu estou falando sobre algo que eu vivo, que eu conheço, que eu sinto, que é o Senhor. Quando Ele nos adotou, quando nós nos tornamos coparticipantes do trabalho do Senhor, eu vou talvez traduzir, porque nós estamos em vários níveis de pessoas assim, conhecendo ao Senhor Jesus. Quando você entrou para a igreja de Cristo, que eu não estou dizendo a vida nova, estou dizendo a igreja de Cristo, ou seja, quando você entendeu que você faz parte disso, que você foi adotado, que você é cordeiro com Cristo Jesus, você tem todos os benefícios de fazer parte desse corpo. Você se tornou cordeiro de Deus, cara. Você se tornou co-herdeiro de Deus. Se eu te falar, pô, você quer fazer parte da minha herança? Você vai falar, legal, mas você não tem nada para me dar, não tenho mesmo. Se for dividir o que eu tenho hoje por todos os muitos filhos que eu tenho, não vai dar nada. Mas, cara, nós somos co-herdeiros de Cristo em Deus, mano. É algo gigantesco. Então, quando você se converte, quando você aceita Jesus, ou para fazer mais sentido para alguns, quando você entra numa igreja de verdade, você não mais é uma pessoa solitária, você faz parte de uma família. E por que eu estou dizendo isso? Eu estava refletindo sobre o que nós vemos na TV, nas redes sociais, o que é uma igreja. E não sei, acho que eu e alguns de vocês, ou quase todos, temos uma visão de igreja que não é a igreja do Senhor. Os mais instruídos vão falar, não, igreja é eclésia, os chamados para fora, mas, cara, isso não é a contemplação do que de fato essa palavra quer dizer. Isso é só a tradução da palavra, os chamados para fora. Porque os chamados para fora não me dá a conotação de corpo e de família. Dá? Para e pensa. Não dá, mano. Chamado para fora do quê? Essa é só a tradução literal do texto. Mas a igreja de Cristo Jesus te dá uma família. Família essa que tem em todos os lugares. Ou quase todos, né? Alguns países ainda têm uma certa dificuldade. Eu estava lendo sobre o que está acontecendo na Índia, cara. É o país que mais cresce em quantidade de pessoas. E quantos são os cristãos que estão morrendo na Índia? Mas eles estão indo para um lugar melhor que o nosso. E por que eu estou dizendo isso? Mano, nós fazemos parte de uma família. Então, se você passava pelaquela porta e esperava, pô, a Igreja Vida Nova, ela é A, B, C e D. A Igreja Vida Nova ela é legal nisso, nisso, nisso. E ela é ruim nisso, nisso, nisso.
te ensinaram ou te ministraram de forma errada. Porque por mais que nós fazemos parte dessa instituição, nós somos a igreja de Cristo, que não tem a ver com uma placa. Ela tem a ver com um corpo. E essa igreja de Cristo, ela é cheia de situações que vão te fazer crescer e te fazer, muitas vezes, se sentir incomodado. Porque nós somos um corpo, uma família. Então, fazer parte da igreja de Cristo é muito superior a ser da Vida Nova. Nós somos parte desse corpo, nós fazemos parte desse reino. Então, se você está ouvindo eu falar agora, pô, esse pastor é louco, eu entrei pela porta da igreja Vida Nova. Mas o que eu estou tentando fazer você entender é que nós fazemos parte de uma família muito grande. E quando você faz parte de uma família, eu sei que eu tenho aqui exemplos de pessoas que tiveram famílias difíceis, famílias regadas a abandono, a dureza, a falta de amor, eu sei disso. Mas a família de Cristo, ela está a parte disso. Mas pastor, quantos são os exemplos de igrejas que fazem mal às pessoas? Eu sei, mas elas são uma placa, um prédio, um lugar, mas não são a família de Cristo. Porque a família de Cristo, ela tem características muito claras. A igreja de Cristo, ela tem características genuínas, que não é um prédio, uma placa como essa, e um CNPJ vai dizer que é igreja. Então, para tentar facilitar, ter um CNPJ, uma placa, se chamar de igreja, não quer dizer que isso faz parte da igreja de Cristo. O mais importante é ter as características da igreja de Cristo. Vou dar um exemplo. Chega a Sandra aqui, e todos sabem que ela é minha esposa, e eu digo para vocês que eu tenho um filho japonês, nascido meu e dela. Primeiro que vocês vão achar que a Sandra deu uma pequena escapulida. O que eu quero dizer com isso? Eu até posso dizer que ele é meu filho, mas ele não tem nenhuma característica minha e dela. Não tem. Então, por mais que eu possa dizer e dar uma canetada dizendo que ele é meu filho, não estamos falando sobre adoção, que aí sim, mas ele não tem as nossas características. Então, o que eu quero convidar vocês nessa noite é para que nós venhamos a compreender as características da igreja de Cristo. As características, elas são claras, elas são evidentes, mas nós estamos tão presos e acostumados com a igreja atual, que nós nos acostumamos a nos distanciar da igreja de Cristo. E não é só a nossa igreja. Se você pega as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele já trazia correções à igreja da época, porque estava se distanciando das características da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar vocês a ler um texto. Eu gosto muito dessa carta. Ela fala muito sobre a igreja. E eu queria me ater ao capítulo 2 de Efésios. Eu vou pular para o 16, em virtude do tempo. 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem aqui é concidadão dos santos e da família de Deus? Glória a Deus. Nós fazemos parte da cidadania de Deus, dos santos, membros dessa família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Cristo Jesus
é nossa pedra angular. É difícil como eu posso tentar explicar o que seria isso para os dias de hoje? Alguém aqui já ajudou numa construção, ou já viu uma construção, exceto o nosso arquiteto ali? Quase, já, né? Cara, se você for ver, os blocos ali, claro que um bom pedreiro, um bom construtor não vai fazer torto, né? Mas o do cantinho ali, muitas vezes ele vai ficar meio tortinho. Mas o que eu quero dizer, tecnicamente, a pedra angular significaria a coluna. Porque essa coluna do canto, ela não vai deixar, se o pedreiro for bom, obviamente, que conhecemos alguns que a gente melhor não falar hoje. Ela não vai deixar com que a construção seja torta. Que ela saia do padrão. Então, Jesus, como a pedra angular, é aquela pedra que dá a sustentação, mas a reta, o padrão de todo o resto da construção. Então, se você tem uma coluna e ela é reta, todo o resto da parede deveria seguir esse nível. E Jesus, como a pedra angular, ele dá o padrão para todo o resto. Então, o texto diz que Jesus é o nosso padrão, é o nosso norte, é de onde nós devemos prosseguir. E nele somos edificados, nós somos construídos em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Ele foi o início de tudo. E por isso que eu digo para vocês, quando você tem um encontro genuíno com Cristo Jesus, ele tem que mudar a sua mente, cara. É óbvio que isso é uma construção para a vida. Mas essa alegria de estar em Cristo Jesus, ela precisa ser superior a todas as outras tristezas. Então você está querendo dizer, pastor, que você nunca está triste? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que em alguns momentos você vai ficar triste. Mas se você for contar em 365 dias, talvez eu fique triste. Quantos dias você me vê triste no ano? Pode falar. Acho que a última vez que você me viu triste foi quando a minha avó morreu, minha tia morreu, um cachorro morreu. Sim, mas o que eu quero dizer sobre os meus problemas, é óbvio que eu vou ficar triste com os seus problemas. Quando algum amigo meu sofre alguma situação que é triste, eu sofro por ele. Eu oro e me preocupo e tento ajudar naquilo que eu posso. Mas o que eu quero dizer para você é que se eu entendo quem é Cristo Jesus, e Ele morreu numa cruz, e Ele fez o que fez por nós, Ele precisa ser o meu molde. E qual foi o momento que você viu assim Jesus triste? Quando, chorando, né? Um amigo dele faleceu, quando ele se depara com aquele monte de pessoas que estavam aflitas e desamparadas sem pastor, ou seja, essas tristezas que são as tristezas de Jesus. Você não vê nas escrituras Jesus triste porque não tinha um carro, porque não tinha um cachorrinho, porque não tinha um iPhone 17 novo, Pro Max Plus, Most Magnifies. Você não via Jesus triste com essas coisas. A tristeza de Jesus era pelas pessoas. É isso que me entristece. Esse é o motivo da minha oração. Senhor, eu quero me entristecer com o que o Senhor se entristece. Eu quero estar sensível com o que o Senhor se sensibiliza. Eu quero me apaixonar pelo Senhor e pelas coisas que o Senhor se apaixona. Então, somos edificados em Cristo. E aí, junto com os outros, e aqui, depois eu quero ler mais um texto falando sobre isso, aqui é onde pega para a maioria de nós, a parada do junto com os outros. Porque você passar pelaquela porta, cara, é tranquilo. Você, me apaixonei por Jesus, Ele está mudando a minha vida, as coisas estão mudando, eu sinto a presença dEle, e isso é motivo de alegria, aquela conversão, aquela paixão. Só que aí você precisa do próximo passo, que é estar junto com quem? E aí, meu irmão, é a hora que você vê a rapaziada na igreja triste, chateado, de canto, de bico. Cara, nem a Sandra tem o poder de me deixar triste, chateado, de bico. Se ela fez algo muito grave, ela só me vê quieto. Aí, normalmente, ela vem assim, tipo, para no banheiro e fica quieta, querendo falar. Fala aí, qual que é o pé? Aí você tá bravo. Não, é porque você fez isso. Mas é segundos, mano, porque ela já me conhece. Por quê?
eu preciso me adaptar e vencer as diferenças que existem entre as pessoas. Porque se toda vez que o Aleph me incomodar, por exemplo, ele vem num dia incrível como hoje, com uma camisa horrorosa, há motivo de ficar chateado, Rafa? O que você acha? Fala a verdade. Mas, cara, eu preciso amá-lo mesmo com essa camisa horrorosa. Porque para mim ela é horrorosa, para ele ela é linda. O que eu posso fazer? Então, esse junto com as pessoas que pega a maioria. É isso que faz você começar a ficar falando mal um do outro, fofocando, querer trocar de igreja como se fosse possível. Porque você faz parte da mesma igreja de Cristo. Você só está procurando se irritar com outras pessoas em um outro prédio. Porque essa é a tendência. É igual a separação. Você se separa, obviamente, estamos falando de separação por não gostar da comida, né? Não estou falando de bater, espancar, de trair, essas coisas. Matar. Ah, eu não gosto porque a Sandra salga a comida. Não é que a Sandra salga a comida, gente. Quase nunca. Ah, vou me separar porque ela salga a comida. É esse tipo de separação que eu estou falando. Só que você vai se casar com outra pessoa que não põe sal demais, mano. E aí você fica bravo do mesmo jeito. Então o que eu quero que você entenda? Dentro da igreja, você até pode mudar de célula, você pode mudar de bairro, você pode mudar de igreja física, assim, prédio, instituição, para facilitar, mas sempre vão ter um Jadson. Sempre vai ter o Aleph, sempre vai ter o Max. O Max não é muito bom exemplo, né? Que ele não faz mal para ninguém, só para ele mesmo, né? Isso. Só faz mal para ele mesmo. Cara, sempre vai ter alguém que te irrita. Sempre vai ter um pastor semicalvo que não para de gritar, mano. E você anseia pelo pastor Luiz que fica aqui. Você, meu irmão. E no final, você faz. Sempre vai ter, cara. O que eu quero que você compreenda é que parte do seu crescimento na presença de Deus contém o incômodo com as pessoas. Contém. Ele tá no pacote. Olha como isso é legal. Talvez você está falando, pô, pastor, você está tirando, né? Quem sou eu na fila do pão? Quando você parar, todo mundo aqui já leu não precisa levantar a mão, só respondi internamente, porque eu não quero, né? Você já leu pelo menos um dos evangelhos? Só um, não precisa de muito. Você já percebeu que dentro do corpo de pessoas selecionadas por Jesus, assim, Jesus escolheu a dedo os melhores discípulos possíveis. Você percebeu que dentro daquele grupo havia reclamações, intrigas, invejas e bravezas? Dentro deles, cara, não, por que ele não eu? Por que você vai levar esses caras e não eu? Por que está escolhendo eles e não eu? E Jesus tinha uma paciência gostosa para dar umas broncas nesse sentido, né? Então o que eu quero dizer? Até Jesus e os seus discípulos tinham situações de relacionamento, não Jesus com eles, mas entre eles. E volto a dizer, quando você vai trazendo para as igrejas do início, elas também tinham. Você pega as cartas do apóstolo, é só correção, algumas delas. O que eu quero dizer para você, você está no caminho. Não há motivo de desistir, porque algo te incomoda. Porque as pessoas ficam mandando mensagem que você está fazendo TCC. Não há motivo, cara. Perdoe, eles não sabem o que fazem. Eles te amam, cara. E aí, esse corpo, para ser a morada do Espírito. Nós somos a morada do Espírito, cara. É Ele movendo através de nós. O Espírito age através do corpo, cara. Vocês conseguem entender o tamanho da nossa responsabilidade e por que a gente precisa se adaptar e relevar e permanecer? Porque nós temos uma grande missão. Pensa assim, ó, quantos bilhões de pessoas tem? 7 ou 8 no mundo? Mais de 8. Quantas pessoas, quantos bilhões deve ter de cristãos mesmo? Será que tem 1 bilhão de cristãos? 2 bilhões? Isso considerando aqueles que vêm, né? Então, se você tira desses 2 bilhões, metade desses 2 bilhões aí, cristão mesmo, que você fala, mata ou morro pelo evangelho, mata a brincadeira. Cara, você
é uma parte muito pequena de um todo para ser escolhido por Deus. Você compreende o tamanho da sua responsabilidade? Há 20 anos atrás, o Senhor falou, agora é a hora, eu vou pegar esse cara. E aí, por 20 anos eu permaneço, 19, e aí vai. Porque eu fui escolhido num grupo gigantesco de pessoas. Quando você sai no Vila Marcelo, você percebe que muito mais não conhece o Senhor. E olha que o nosso país é um país cristão. Então nós temos uma responsabilidade de ser a morada do Espírito que é importantíssima. E aí eu volto ao início. Faz sentido entregar tudo que você tem por aquele tesouro precioso. Porque esse tesouro precioso vai te levar para uma eternidade preciosa. Enquanto nós estamos preocupados com as lutas do dia a dia. Com sal na comida. Gente, eu estou falando do sal, mas eu nem reclamo. Pergunta para ela. Ela mesmo fala, tá salgado. Eu falei, de boa, gata. Nada que uma água não resolva. Então, o que eu quero dizer é que nós somos escolhidos, cara. Nós fomos escolhidos. Mas aqui eu quero abrir uma aspas, já é duas, né? E fechar depois. Nós não fomos escolhidos para nos sentirmos superiores a quem não foi escolhido. Nós fomos escolhidos para uma missão, servir ao nosso Senhor. Então, ser um escolhido não te dá uma capa do Batman aí para você sair pisando nas pessoas. Nós somos escolhidos para servir as pessoas. E aí a gente vira o mundo de ponta cabeça. Nós não fomos escolhidos para ser referência, influencers e pessoas mais famosas do mundo. Eu tenho visto, cara, eu fico preocupado. Cara, como eles conseguem? Tem uns pastores, eles têm um chamado... Os caras têm horas de YouTube, velho. Eu fico pensando, como que eles pastoreiam, mano? Deve ter apertado uma tecla Enter lá, deixou um povo lá fazendo, e eu estou no YouTube fazendo vídeo. Porque, cara, não é possível, eu não tenho esse tempo, eu não consigo não tirar. Porque pastorear pessoas demanda tempo, demanda esforço. E quando eu digo pastorear pessoas, é se você se tornou um líder de célula, você pastoreia pessoas. Quem é que é um líder de célula hoje? Ou um supervisor? Você pastoreia pessoas. Quantas horas da sua semana você investe preocupado, orando, dedicando, aconselhando? É trabalhoso, mas é um tesouro precioso, mano. Estar nesse ambiente, entendendo que eu estou coparticipando da construção do reino, que é Deus que traz esse crescimento para esse reino, é incrível, mano. Fui escolhido a dedo para isso. E por isso eu queria ler com vocês um texto que para mim ele é muito importante para como nós nos movimentamos aqui como família de Cristo. Atos 2:42. Como começa esse texto? Atos 2:42 começa e... Tá aí? Cadê, campeão? Tá sem Bíblia aí, bonitão? E perseveravam. O que é perseverar, gente? Eu estou com dor de cabeça, eu continuo. Eu estou com dor no corpo, eu continuo. Eu briguei com alguém, eu peço perdão e continuo. Eu estou sem vontade de ir, eu continuo. Porque a igreja primitiva, ela de fato no final teve um grande crescimento. E é ali que as pessoas se atêm. Mas para você chegar nesse grande crescimento, para que o Senhor traga esse grande crescimento, precisou ter um monte de etapas. Porque eu sou pai. Eu não deixo a Isabela dirigir meu carro. Isabela, para quem não sabe, minha filha é de 4 anos. 4, né? 4 anos. Sou pai, cara. Tem 3, você já começa a confundir as datas. Por que eu não deixo o Lucas, de 21, que tem carta? Imagina eu vou deixar a Bela com 4. Por quê? Porque a Bela não tem ainda a estrutura para dirigir meu carro. Nosso carro. A Gabriela, de 13, não tem estrutura e nem conhecimento. Então você acha que Deus vai trazer um crescimento para homens e mulheres que não têm estrutura nem conhecimento? Olha o texto. Lembrando, só voltando, acabou de Jesus ser crucificado. Eles acabaram de andar com o ser mais impressionante que passou por essa terra. E esses caras estão cheios do amor por Jesus e por tudo que ele fez e pela sua entrega. E veio o Espírito Santo. E aí o texto começa. E perseveravam na
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ponto. Todo esse grupo de coisas, eles perseveravam. Não é que eles perseveravam lá na primeira. Quando ele fala no, é continuação. Então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, já me pega muito. Porque na doutrina é no ensino. E hoje nós temos dificuldade de entender que o que está escrito nas Escrituras está escrito. E se eu quero ter essa proximidade e viver o reino dos céus de forma prática, como eles viveram, eu preciso entender a importância do ensino bíblico. A importância de não viver no eu acho, ou não viver no que o William disse, e sim no que a Bíblia diz. Então, não é o que o William diz, eu posso tentar te aconselhar, eu posso tentar traduzir, eu posso tentar te ajudar de todas as formas, mas a Bíblia precisa ser o nosso norte. Então, essa doutrina, esse ensino, depois, na comunhão, e aí volta a que a gente falava daquele outro texto. O que é comunhão, gente? Não precisa nem puxar no dicionário. O que você entende como comunhão? Eles perseveravam na comunhão. Não dá para você ficar isolado no seu... Gente, eu sei que é óbvio, quem gosta de jogar, você quer jogar só ali. Até online você consegue agora. Quem gosta de assistir, quer assistir suave, na sua cama, tranquilinho. Quanto menos você sair de casa, é melhor. Mas o Senhor nos ensina que é importante e fundamental a comunhão. E não apenas a comunhão, perseverar na comunhão. E hoje nós temos dificuldade, porque existem ainda pessoas que não querem estar numa célula. Para traduzir, célula é um grupo onde homens e mulheres se reúnem para compartilhar uma família. E não é de sangue muitas vezes, mas nós estamos ali compartilhando a vida uns dos outros, orando uns pelos outros, se alegrando uns pelos outros, chorando uns com os outros e também partindo o pão. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Então, o que nós temos numa célula hoje? Nós temos o ensino bíblico, nós temos uma comunhão, nós temos o partir do pão e nós temos as orações. Estar num ambiente celular é saudável. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra nos ensina. Se nós queremos chegar no final de Atos 42, Atos 2, 42 até o final, nós precisamos compreender que esse trecho, ele não é um apartado do texto. Infelizmente, por conta da rotina e das coisas do dia a dia, nós queremos entrar e sair de uma célula correndo. Nós não queremos fazer parte da vida das pessoas, mas estar no reino, mesmo que nos custe. Eu sei que tem pessoas que gostam de ficar sozinho, tem prazer de ficar sozinho, e muitas vezes quer ficar sozinho dele mesmo. Eu sei que tem. Eu gosto de ficar também sozinho às vezes. Pô, eu tenho todos os filhos, então, quando não tem ninguém em casa, é aquela paz interior. Mas isso precisa ser uma fração do seu tempo, cara. A comunhão é fundamental para o crescimento do cristão. É fundamental para que nós venhamos a evoluir. Mais para frente, no 43, ele diz, em cada alma havia temor. E aí é uma outra coisa também que eu percebo que, aos poucos, nós começamos a perder o temor ao Senhor. Sem perceber, ele começou a aparecer para nós um Deus brotherzão, um Deus paz e amor, e que eu quero estar perto quando eu preciso, assim. Nós estamos esquecendo que Ele é Deus, mano. E Ele detém todo o poder. Ele detém todo o poder. Pensa comigo, ó. Naquele texto que nós lemos, ele falava sobre os apóstolos e os profetas. Cara, eu sinto que quanto mais para próximo das histórias dos profetas nós vamos, mais temente a Deus nós somos.
Eu estou numa viagem aí do Velho Testamento, estou quase acabando, estou em Ezequiel agora. Meu, você não tem como sair desses livros não temendo a Deus. E você vai vendo, principalmente Ezequiel que eu estou lendo agora, é só tragédia, mano. Os caras erraram de todo e qualquer jeito. De todo e qualquer jeito os caras erraram. E Deus é um Deus que pesa a mão. Então temer a Deus não é só temer de medo, mas de reverência, de respeito. Sabe quando chega alguém e você tem um respeito, uma reverência por aquela pessoa? Você vai falar, mano, essa pessoa tem um respeito por ela, uma reverência. Eles tinham essa reverência, cara. Eles não trocavam ao Senhor por qualquer coisa, porque Ele de fato é nosso tesouro precioso. Então, em cada alma havia temor, é fundamental, não podemos riscar desse texto. Temer a presença, o que o Senhor é, quem Ele é, o que Ele fez é fundamental. Ele não pode ser um Deus distante. O que Ele fez tem que ser algo claro para nós. E voltando à história do que foi escrito, é impossível temer a Deus se eu não sei quem Deus foi, quem Ele é e quem Ele será. E como que eu consigo compreender quem Deus foi, é e será? Na doutrina. Tudo é ligado e faz sentido. E aí em seguida ele fala, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Outra coisa que a gente começou a desacreditar, que Deus pode curar nos dias de hoje. Vou dar um exemplo para quem estava aqui e já deixo claro, eu não tenho culpa nenhuma. A moça que eu não lembro o nome, me perdoa se você estiver assistindo, eu amo você em Cristo Jesus. Ela subiu dizendo que o marido dela estava morrendo de dor. Eu coloquei a mão na barriga dele e foi curado. Eu vou te falar uma coisa, agora eu vou te contar como aconteceu. Nós estávamos orando, eu não posso dar detalhes. O Senhor me incomodou e falou assim, eu senti no meu espírito, ora colocando a mão na barriga dessas duas pessoas. Eu nem sei para que era. Eu nem pensei que ele estava com dor. Não passou. De verdade, eu achei que era alguma questão de sentir a presença de Deus. É o que a minha mente pequenina fez. Só que eu não orei por nada. Eu falei, Senhor, comecei a orar pelaquela pessoa, mas eu não sabia o que era. Então não tem mérito nenhum em mim. Nenhum. Eu queria chegar aqui e dizer, gente, eu senti que aquele cara estava com a dor na barriga, e aí eu orei e ele foi curado. Não, cara, não tem nada a ver comigo, brother. Eu só era um bocó que estava preparado. Deus falou, ora, eu poderia ter passado reto, achando que era coisa da minha cabeça. Como já fiz várias vezes. Só que eu ouvi claramente, ora, impõe a mão na barriga dessas duas pessoas. Gente, eu não lembro nem em quem eu impus as mãos. A mulher subiu falando, eu continuava sem saber quem era o marido dela. Na hora de ir embora, ele me perguntou, pastor, obrigado, a dor sumiu. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Mas o senhor lembra? Eu falei, não, eu lembro que eu orei por 2 homens, mas o que aconteceu? Eu não tenho a mínima ideia. Eu podia chegar para ele e falar, não, orei. Foi mentira se eu falasse isso. Porque foi Deus que quis curar ele. Não tem nada a ver comigo. O que eu quero dizer é que ele não era meu amigo, eu não sei o nome dele, e não dá para dizer que a gente combinou, que eu nem sabia que ela ia falar. Porque Deus, Ele quer operar milagres, Ele só precisa não, que não precisa de nada, mas Ele só conta com pessoas dispostas. E quantas foram as vezes que eu senti de orar por alguém, por alguma coisa meio louca, eu falei, não vou fazer isso, mano, o cara vai me xingar. Só que daquela vez eu estava na coragem, falei, vou pôr a mão, nem perguntei. Coloquei a mão e saí orando. E sem saber pelo quê. Então os prodígios e os milagres acontecem. Volto a deixar claro, não sei o nome, não sei de onde veio, estava no encontro com Deus, não pediu oração nenhuma, não me falou que estava com dor, eu só senti, ora por esses dois caras. Estava assim, um aqui, tipo o Jadson e o Alf. Eu orei por esse, saí, orei por esse. Nem lembro quem era. Se eu encontrar na rua, vou ter dificuldade de reconhecer. Os prodígios e milagres acontecem nos dias de hoje. Eu sei que alguns não querem acreditar, mas acontecem, mano. Não, paciência, o que eu posso fazer se o cara é incrédulo? Eu acho que ele não está nesse nível, não. Amém, glórias a Deus. Foram feitos por meio dos apóstolos. Tá. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, estavam juntos. Quantos aqui creem no Senhor nosso Deus? Temos tudo em comum? Temos um problema, povo brasileiro. Cara, quando eu digo em comum, não é que todo mundo vai usar azul, todo mundo tem o mesmo propósito, cara. Às vezes o Senhor traz uma direção
e você não gosta muito dessa direção. E aí você não quer fazer, você fica de bico, birrado. Isso aconteceu, cara, todo o tempo, toda a história da igreja. E é por isso que o Senhor tem... Cara, eu volto a dizer, o Senhor não tem feito grandiosas coisas porque nós não estamos preparados. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu nem sei o que vai ter na cantina hoje detalhadamente. Não sei. Eu sei quem vai estar lá, mas não sei o que ele vai fazer. Eles vão fazer. Eu tenho certeza que alguém vai resmungar da comida. Porque toda cantina é assim. O Wilson resmungou? Homem de pouca fé, cara. Eu nem sei se você resmungou isso, só estou repetindo o que falaram aqui. O que eu quero dizer, mano? Sai do centro, brother. Sai do centro. Se você entende que você é o centro, você não compreendeu as Escrituras. Te venderam um Cristo errado. O Evangelho é todo sobre Ele, nada sobre nós. A Bíblia é toda sobre Jesus e nada sobre eu. Então, eu não vou seguir Jesus porque eu vou ficar rico, milionário e ter tudo que eu quero. Eu vou seguir Jesus porque Ele é Cristo, mano. Então é tudo sobre Ele. Então não importa o que tem na cantina. Gente, quantas... Eu vou deixar claro porque todas já fizeram. Acho que até os jovens. Eu não como pastel. Eu só como em último caso. Normalmente, no dia seguinte, eu fico no banheiro. Não como. Tem cantina, eu compro para os meus filhos, numa boa. E tá tudo bem, eu não saio bravo. Ai, fizeram pastel de novo. Porque o reino não é meu, mano. O reino é de Cristo Jesus. A cantina é o secundário. É o, sabe, é um momento para estar em comunhão. E aí, eu sinto, porque eu sou chato, eu sou chato de igreja, mano. Eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Tem gente que se a cantina não é dela, digo, da sua estrutura, vai embora e vai comer em casa. Mas quando é dela, fica até fechar. Porque o reino é dela, brother. Eu sou o mesmo de sempre, de achar em casa. Gente, o dinheiro está curto. É um salgado no máximo, não vem com refrigerante que não vai comprar. E quando tem, tem. Seja a cantina A, B ou C. Quando o William não come? Quando é pastel. Simples, cara. Porque eu não gosto. Outra coisa que eu evito ao máximo é cachorro quente. Não é do meu feitio. Hã? Já comi, sem frescura. Se você fizer na sua casa, eu vou comer. Mas eu não vou gastar por algo que eu sei que eu vou ficar no banheiro no outro dia. Mas a galera tá cada um correndo pro seu reino, mano. Então, eu sou desse grupo aqui, eu vou dar vida por esse grupo. Ah, eu sou desse grupo, eu vou dar vida pelo grupo do Tiago. Mas o reino não é do Tiago e não é do Daniel. O reino é de Deus. E é por isso que a gente não evolui. Que a gente começa a fazer birra porque não é os meus amigos. Você entende o que eu quero dizer? Quando faz muito mais sentido nós relevarmos as diferenças e permanecermos. Eu vou dar um exemplo, ela está aqui hoje, eu vou falar porque eu achei bonitinha a postura dela. Tem uma amiga que está aqui, que eu não sei se eu posso falar para todo mundo. Ela não gosta das luzes. E cara, tá tudo bem, isso é uma igreja. Isso não é a ditadura do William. Tem uns que vão gostar, tem outros que não vão gostar. Mas ela continua na igreja há 20 anos, com luz ou sem luz. Talvez ela reclame para o marido, compartilhou comigo, super educada, de boa mesmo. Ó, pastor, eu não gosto muito, mas está tudo bem. Uma mulher de Deus, mano. Sempre que pode, está servindo, ajudando. E se eu perguntar aqui, metade vai falar, eu gosto, mas vai falar que eu não gosto. Mas isso é o de menos, mano. O que pega é Cristo Jesus mudando a nossa história, mudando os nossos olhos. É quando você fica irado e você consegue se acalmar porque o Espírito Santo está transbordando de você, cara. Então, eles tinham tudo em comum, juntos. E em seguida eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aqui é uma outra pegada aqui que a galera gosta de pular desse texto. Eu não estou aqui dizendo que você tem que vender tudo que você tem. Mas, cara, para mim o que mais me pega é a medida que alguém tinha necessidade. Porque, de fato, tem umas necessidades que o cara vem falar comigo e fala, mano, vai tomar vergonha na sua cara, brother. O cara tá endividado porque comprou carro, motos, iates, 10 mil dólares. Mano, aí não tem o que eu faça. Mas quando eu digo necessidade, é necessidade de verdade, mano. Uma pessoa está ali com uma dificuldade financeira para comer, se alimentar, se locomover, sabe? Coisas que fazem sentido. Necessidade.
Aí nós, como igreja, precisamos sim nos juntar e ajudar uns aos outros. E eu vou falar para vocês, eu vivo isso com os meus amigos aqui na igreja. Quantas vezes eu fui amparado nessa casa? Quantas vezes, precisando de uma coisa, apareceu? Quantas vezes, sem pedir, apareceu? Brotou. Se eu começar a falar aqui, são dezenas. E quantas foram as vezes que nós sentimos de ajudar alguém e a pessoa ficou, mano, eu precisava muito. E a gente, amém, Deus abençoou, convém que o Senhor cresça. Então, é compreender que nós não estamos no centro até nas nossas finanças, mano. Eu não vou me compactuar nunca com alguém que gasta tudo com besteira e depois pede ajuda, não vou, porque não é necessidade, é vaidade. É pura e simples vaidade. Então o cara se enfiou no buraco porque é vaidoso. Agora, aquele irmão que você está vendo que tem uma necessidade, a gente tem sim, cara, que se esforçar como igreja e ajudá-lo. Faz parte do nosso trabalho. É isso que uma família faz. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Cara, eu entendo. Vamos lá. O texto não diz que eles perseveravam unânimes na igreja. E nós, família, somos a igreja. Mas o texto diz que eles perseveraram no templo. Então não dá para você virar para mim e falar, não, pastor, eu não vou porque eu sinto a presença de Deus em casa. Óbvio, né? Óbvio que você sente a presença de Deus em casa. O texto não diz que eles se reuniam unanimemente no templo, porque só no templo ele sentiu a presença de Deus. Isso foi antes do Senhor. Mas em Cristo Jesus, nós sentimos a presença de Deus em qualquer lugar. Então o texto não traz uma condição, ele só diz, eles perseveravam unânimes no templo. E acho que não tem nem tanto a ver com ser a igreja, mas ser a comunhão, a coletividade. Então, gente, desculpa, eu sei que vão te ensinar falando que dá para você fazer parte da família do Senhor, do reino de Deus online. Cara, você pode assistir, você pode um dia viajar, você pode estar com dificuldade por conta de trabalho. Então, tá ótimo. Eu também assisto muita coisa online. Mas isso não pode travar a sua comunhão física. Então, eu sempre vou te falar, ó, o Jadson teve que trabalhar lá, que você ficou uns 20 dias, 15 dias em outro lugar. Como que era o lugar? Balneário. Cara, tá tudo certo, ele pode assistir os cultos de lá, mano, é uma necessidade. Agora, assim que apareceu, volta a estar na coletividade dos santos fisicamente no templo. Fisicamente. É importante, não dá para abrir um aspas. Não tem uma mudança de texto aqui. É necessário, é palavra. E, gente, ó, o Jadson ficou 30 dias em Balneário por uma decisão dele. Foi Deus que pôs uma arma na cabeça dele e falou, ó, vai para Balneário. Foi dinheiro, que ele precisava de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Cara, nós tomamos as nossas decisões. Agora eu não posso punir o que assim, ó, eu estava falando com uma pessoa de outra igreja, na verdade ele de igreja nenhuma. E eu estava explicando, eu falei, cara, você tem tanto tempo estudando a palavra, você ficou tanto tempo no corpo, você tem tanta experiência e você deveria estar em uma igreja compartilhando com os mais novos o que você aprendeu. Você, com todo respeito, está se tornando um cara egoísta de ficar preso na sua casa e retendo tudo que você tem. Quando você sai do centro, você entende que você precisa vir para a igreja, não para ouvir o William, mas para colaborar com o crescimento de todos. Esse é o grande motivo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, eu não estou dizendo que toda célula tem que ter comida, não é isso. Não é isso. Mas se tiver, glória a Deus. O que eu quero dizer é, cara, o ato de estar numa família, cara, de Cristo, com todos, eu gosto das células das que eu frequento, né, que são as de jovens, porque quase todas começam, e aí, como foi a semana? Conta para nós a novidade. Um bando de jovem ali, ou nem todos estão jovens, nem todos estão velhos, ouvindo um pouco de como foi a semana um do outro. Isso é família, mano. Nas células a gente escuta dificuldades, lutas, problemas e sonhos. Sonhos das pessoas. É vida, traz vida. E dividir o pão, compartilhar,
cada um trazer alguma coisa é importante, mano. Então, ó, se você vai numa célula que não tem uma água, não estou falando mal. Só estou dizendo que é importante estar sentado ao redor, todo mundo compartilhando o que tem vivido, dividir, nem que seja um biscoito de polvilho, um café, depois que passar do dia 22, para alguns aí, um café. Mas é vida, cara. E eu sinto que algumas pessoas perderam isso, mano. Tem uma galera que tá... Gente, deixa eu falar para vocês. Eu só visito células de jovens, então, se você é de uma outra célula e você não tem nada disso, não sei. Eu não vou na sua célula, por enquanto. Cara, é chegar. E nem que seja um polvilhinho, um café e uma resenha. Tem que ter, mano. Sabe? É a célula sendo viva. Ó, a gente está fazendo uma célula desafio totalmente diferente, porque 2 pessoas da célula chegam 9 horas, 9h30, 9 horas, e não tem célula esse horário, porque não tem célula 9 da noite. E um mora em Itapecerica. Não dá para a gente se reunir fisicamente. A célula não demora menos que 1 hora nunca. Todo mundo fala, todo mundo conversa, todo mundo expõe seus pontos, suas dores, suas alegrias. Cara, isso é Cristo, mano. A gente só consegue se reunir uma vez por mês. E quando se reúne, tem que ter comida. A gente é pobre, mas é limpinho. O que eu quero dizer? Cara, tem que ter alegria. A célula não pode ser... Ai, como eu queria falar essa palavra, mas eu não posso. A célula não pode ser um lugar frio, que eu chego e bato um cartão. Não, cara. Eles se reuniam de casa em casa, dividindo o pão, celebrando Cristo Jesus e quem Ele foi para nós e quem Ele é para nós. Nós representamos algo que é de maior. Não há nada superior a Deus. E nós não podemos chegar numa célula derrotados, a não ser que alguém esteja enlutado, está tudo bem. A vida com Cristo é tão assim desafiadora que na mesma semana nós tivemos uma perda que doeu e uma alegria. Nasceu mais um integrante. Mas isso é família. Num dia eu estou chorando, num dia eu estou celebrando. Porque isso é família. Isso é corpo. E é disso que nós somos, nós estamos dentro. É essa comunhão que nós estamos dentro. Então, gente, nas células elas precisam, sabe, ela precisa ter essa alegria, essa comunhão, esse corpo. E aí, mais pra frente, o tal, louvando a Deus. Pô, como eu gostaria que todas as células tivessem um louvor ao vivo, mano. Não que o celular não seja legal. Gente, aprendam a tocar. O Júnior disse que está ensinando todo mundo, é só procurar ele. Levanta a mão aí, professor. Já peguei o cara na bucha. Ele aprendeu já, ficar ligeiro. Louvor ao vivo, cara. Pô, tem célula que eu tenho um cara que é tecladista, o outro toca violão, e aí quando vai ter o louvor é o quê? Celular, mano. O cara... Eles têm um do teclado, eles têm um do violão, e eles têm o do batuque. E o que tem de louvor? Celular. O que eu faço com esses caras? Tem que apanhar de cinta, de gato morto até o gato miar. Gato morto não, gente, não peguem gato morto, é brincadeira, é só uma expressão. E aí os gatistas aqui já vão ficar bravos comigo. E aí, por fim, e contando com a simpatia de todo o povo. Cara, as nossas células, as nossas casas, as nossas vidas têm a simpatia do povo? Ou nós temos não é empatia, a antipatia? Nossa, tá bom? Bilíngue, hein, mano? A antipatia do povo. Cara, a gente tem que andar igual a gente andou pelas ruas do Vila, as pessoas quererem falar com a gente, mano. O dia que a gente desceu aqui, eu não me lembro de um cara que virou as costas para mim. Todo mundo que a gente foi falando foi, salve, quer uma oração e tal. Nós temos que ter a empatia, as pessoas têm que olhar para nós e falar, mano, eu quero esse Deus. Por isso que muitas vezes está com dificuldade, você tem que manter a postura, porque assim, tá difícil hoje, mas eu estou indo para algo que é eterno, mano. Mas tá difícil hoje. Hoje eu quero chorar. Mas eu não posso mostrar para quem não sabe que eu quero chorar, porque eu tenho algo que é eterno. E aí quando ele me olha e fala, mano, tá ruim para mim, mas olha a cara desse cristão, tá pior que eu. Só apontei porque você tá na minha frente, nada contra. O cara tá pior que eu vou, sei lá, mano, eu vou conhecer outro Deus. Porque o Deus desse tá pior que eu, tá mais triste. Para dar um sorriso, nem num show de stand-up ele consegue sorrir. Se o Beiro derruba a futura esposa, imagine o que vai acontecer comigo. E aí, por fim, olha o que o texto diz. Enquanto isso, o Senhor... Quem? O Senhor
lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cara, existe toda uma construção de nós como co-herdeiros, filhos e discípulos do Senhor e criaturas de Deus, o quanto nós nos direcionamos para Ele e o quanto Ele começa a falar, pô, realmente o Aleph está começando a tomar jeito. Agora eu vou começar a acrescentar as pessoas. Aí você fala, não, pastor, você está querendo dizer que de acordo com o que eu fizer, Deus pode me abençoar e me amaldiçoar? Sim, meu caro gafanhoto. Você já viu o que Deus fez com Jerusalém? Que era o seu povo, a sua preciosidade, porque eles começaram a adorar outros deuses. Ele pode sim te abençoar ou não te abençoar, de acordo com a sua forma de viver. Então, o Senhor lhes acrescentava, mas olha toda a construção que esses homens e mulheres estavam vivendo depois de Cristo e do Espírito Santo. Então, o Senhor, Ele sim pode acrescentar, mas, gente, é necessário nós construirmos características do reino. Não dá para você ter a característica do reino e ter a sua cara, o seu jeito. Não, pastor, eu entendo que Deus, Jesus, os discípulos, eles estavam em comunhão, mas eu não gosto de pessoas e eu vou ficar sozinho. Não vai dar. Você pode viver, está tudo certo, mas você não consegue ter as características do reino. Não, pastor, eu gosto de pessoas, mas não sou muito chegado na Bíblia, não. Nem de orar. Orar não é comigo, orar é pro Celção. Não vai dar, mano. Não vai dar. É necessário todos os dias. Todo dia você vai precisar parar. O tempo que você separar. Eu não vou delimitar tempo, porque cada um tem uma vida. Todo dia você vai ter que ler a Bíblia e você vai ter que orar e aprender com o Senhor. É necessário. Como todo dia a maioria aqui toma banho, acredito que quase todos. Como todo dia a maioria... não olha pro Cezinha que é mancada. Ela olhou para você, Cezinha. Foi a sua neta. Todo dia você precisa comer. Todo dia você precisa dormir. Eu sei que alguns não dormem muito. Todo dia, cara, você precisa se alimentar e estar na presença do Senhor. É inerente, não tem o que a gente possa fazer. Porque o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. Quando nós saímos do centro, o Senhor vai começar a agir através de nós. E a última coisa que eu queria falar, para que a gente compreenda o reino. Nós vivemos na coletividade. Mas não se iluda com as multidões. A gente tem a tendência. A igreja está cheia, Deus está ali. Não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse verdade, todos os outros lugares que estão cheios de pessoas. Outras religiões também estão cheias. Então, uma igreja cheia não quer dizer que o Senhor está operando ali. Eu chego a dizer que o que nós temos de escrito na Bíblia, que dá para a gente ter como referência, Jesus ele muito mais priorizava o seu grupo menor do que a coletividade. Ou a multidão. Sabe, ele ensinava na multidão, mas quando piscava ele foi recluso sozinho ou só com os seus. Então, o que eu quero que você saia daqui nessa noite? Fazer parte do reino é, sim, lindo estarmos todos juntos. Mas se apegue no seu grupo menor. Se apegue com a sua célula. Se apegue em desenvolver na sua célula. Se apegue a gastar tempo com a sua célula. Se apegue a orar pela sua célula. Até que a sua célula se torne 2 células. E aí você comece a ser um coparticipante do reino de forma prática, evoluindo, progredindo no reino. Juntos nós celebramos, nós nos conectamos e nós contribuímos. Essas 3 palavras, esses 3 Cs eu tirei do livro Formadores de Heróis. Nunca esqueça das referências. Pequeno gafanhoto. Nós contribuímos. E eu queria desafiar vocês nessa noite, que você faça uma reflexão. Pastor, faço parte do reino? Pô, pastor, faço parte do reino. Preciso ajustar, assim como o senhor também precisa, assim como a pastora sempre. Faço parte do reino. Agora eu quero te desafiar
a pensar nesse momento. Pode até se colocar de pé para você não dormir. A Sandra já estava quase indo, sem café, mano. Ela não é ninguém. Eu quero te desafiar a pensar, gente, ó. Eu vou tentar explicar bem para não fugir das minhas palavras aqui e vocês pensarem em outra coisa. Como coparticipantes do reino, nós somos úteis. E existem N demandas. N demandas. Temos muito trabalho a fazer. Lembrando, pastor, você não está entendendo, eu estou no fundo do poço. Nós não estamos no centro, mas a família vai te amparar no momento difícil. Então, volto a dizer, se apegue com a sua célula, se apegue com o seu grupo, depois se apegue com a igreja. Dependendo do que for, a igreja vai orar por você. Toda a igreja. Todo mundo junto. Mas eu quero te desafiar agora, pense aonde, ou com quem, ou com quais pessoas você precisa influenciar. Porque assim, a gente está numa fase, em dias, que as pessoas querem uma célula e que a célula sirva a ela, ou que apareçam pessoas na célula. Não, eu quero que você mude sua chave. Mude sua mente, mude sua forma de pensar. Cara, quais são meus amigos, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu vejo que não conhecem a Jesus ou que abandonaram a fé? Pensa aí. Pensa essas pessoas rápido. Às vezes você vai estar pensando, sei lá, num grupo de idosos. Às vezes você vai estar pensando num grupo de crianças, não sei. Quais são as pessoas que você lembra que abandonaram a fé ou que não conhecem Jesus, que você conhece? Como você pode contribuir? Existe uma demanda, essa demanda é minha prioridade. Servir ao Senhor, levando o amor de Jesus a outras pessoas. Como eu posso contribuir com essas pessoas? Pensa em alguns nomes. Se não veio nenhum nome na sua cabeça, eu te desafio a mudar a sua rotina de vida, mano. Tirar os fones de ouvido, largar o celular e começar a andar na sua rua, no seu trabalho, conversando com pessoas que você não conhece ou que você não conversa. Não é possível você não conhecer uma só vida que não conhece a Jesus. Não é possível. Ou que abandonou a fé, pessoas que você ama que abandonaram a fé. E aí, gente, pensem fora da caixa, mano. Pô, eu tenho uma amiga no trabalho que ela tal, mas ela mora lá na Zona Leste. Ela precisa de Jesus. Ela não precisa da vida nova. Ela precisa de Jesus. Como eu posso impactar essa amiga até que ela possa andar com as próprias pernas lá na Zona Leste? Pô, a minha rua é impossível. X motivos. Pô, como eu posso impactar a minha rua? Como eu posso influenciar na minha rua a ponto de que algumas pessoas conheçam Jesus? Então, é esse nível de inquietação ou que eu quero trazer para vocês essa noite. Se somos reino, se somos parte desse reino, se existem demandas para esse reino, como que eu posso fazer como co-participante? Eu não preciso do pastor William, ele vai estar lá para orar por mim, para me amparar. Mas como eu posso fazer? Pô, pastor, será que se eu entregar um fly, um cartãozinho dizendo o amor de Jesus serve? Cara, serve, mas não é esse nível de dedicação que eu quero provocar você. Eu quero provocar para você ser intencional. Para você fazer parte da vida dessa pessoa. Para você gastar tempo com essas pessoas. Você não precisa de achar 20 nomes. Jesus escolheu 12. Eu não sei se eu sou capaz de discipular 12 nos dias de hoje. Eu acho que eu não consigo. Por isso que nós temos ramificações. Não deixo de atender todo mundo. Um pouco de tempo, de delay, né? Os meninos sabem. Mas, cara, pense em pessoas que você pode gastar tempo. Pô, pastor, mas eu acabei de conhecer. Cara, você pode, mano. Você tem que continuar sendo direcionado por alguém, mas você pode. Então eu queria que você, no seu lugar mesmo, fizesse uma oração por esses nomes. Como eu posso impactar esses nomes nessa geração? Pô, será que eu vou fazer uma célula na casa dessa pessoa? Célula desafio? Será que eu vou achar mais um amigo para... Primeiro eu vou começar a conversar. Primeiro eu vou começar a falar do amor de Jesus. Depois que a pessoa tiver confiança, eu vou fazer como nós fazíamos no passado, uma casa de paz. E vou lá ministrar a palavra nessa casa. Ou eu vou fazer online, porque a pessoa mora em outro estado. O Senhor me incomodou o nome, que mora em outro estado.
Eu estou tentando achar uma condição, porque esse nome está bem, bem difícil. Mas eu não posso esquecer, porque se o Senhor me incomodou, eu preciso fazer, cara. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso diminuir o número de séries, de jogos, de eventos e ser intencional na vida de pessoas que precisam de Jesus. Nós somos parte do reino. E Ele conta com você, mano. Ele conta com você. Ele conta comigo, mas conta com você. Então, agora que você já está munido de nomes, e eu vou orar e eu quero te desafiar que apareçam mais nomes, que todos os dias a sua oração seja: Senhor, que os meus ouvidos estejam sensíveis aos nomes que o Senhor tem, porque eu posso, pelo poder do Espírito Santo e pelo que Cristo Jesus fez por mim, eu posso levar o amor para essa pessoa que está precisando. Todo dia ore por isso. Então, nesse momento, nós vamos orar pelos nomes que vocês pensaram. E eu te desafio, cara. Mude a sua rotina para ser intencional na vida dessa pessoa. Não sei se você vai levar um presente. Não sei se você vai levar uma carta. Não sei se você vai levar uma pizza. Não sei. Alguma coisa você vai fazer. Mas ache a necessidade do reino e seja a solução pelo poder do nome de Jesus para essa necessidade. Vamos orar? Senhor, nós te amamos, Pai. O Senhor é o nosso tesouro mais precioso. Eu sei de onde eu vim. E eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. E os meus irmãos da mesma forma. Senhor, nós estamos aqui disponíveis, acessíveis. Use-nos nessa geração. Use-nos, Senhor. Não queremos ser lembrados pela roupa, pelo corte de cabelo, pelo dinheiro que tínhamos ou que não tínhamos. Pai, queremos ser lembrados pelo Senhor, na hora certa. Servo bom e fiel, é isso que amamos e ansiamos ouvir. Então, Pai, abra nossa mente para entendermos as necessidades dessa geração, para entendermos as pessoas que o Senhor quer atingir nesta geração. E, Pai, nos capacite, porque nós não conseguimos sozinho. Nós não temos condição de fazer, nós não temos condição, mas nós cremos que o Senhor é fiel e pode nos capacitar. Pai, nós temos uma vida, uma rotina, horas que escolhemos, mas, Pai, estamos disponíveis mesmo nas horas que temos para te servir. Usa-nos, Senhor, a nossa boca é do Senhor, os nossos olhos são seus, a nossa mão, o nosso coração, a nossa dedicação, a nossa vida, o nosso ser, tudo é seu, Pai. Nós cremos, queremos estar disponíveis. Nós cremos que pessoas serão curadas, Pai. Nós cremos que pessoas serão transformadas. Nós cremos que o Senhor tocará em vidas. Nós cremos que o Senhor trará o crescimento para cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Desta noite, Pai, nós cremos que projetos sairão. Áreas que estão desassistidas serão assistidas pelo Teu poder. Nós cremos que no seu coração o Senhor já planejou. O que falta são homens e mulheres disponíveis, porque faltam trabalhadores. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos usar. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém.